Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai aprender então sobre a parte de trás dos músculos de trás, tá? Que são os músculos que estão na omoplata, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, aprender músculo a músculo, tá? Para poder pegar encaixe, tudo bonitinho. Então o primeiro músculo que a gente vai estudar a parte de trás das costas é os que estão na omoplata e vai ser o redondo maior, tá? O redondo maior ele está ligado na escápula ou na omoplata, depende de como você conhece, tá? Que é esse músculo de trás. Algumas pessoas falam que é a pá, né, das costas, mas é esse músculo aqui, esse osso aqui. E ele tem uma diferença, porque é o seguinte, existe o redondo maior e existe o redondo menor. Qual que é a diferença? O redondo maior, ele começa aqui embaixo da escápula e ele liga lá na frente do braço. Ou seja, ele sabe, essa aqui seria de frente, ó, frente, a clavícula está aqui. Então esse seria o braço, né, visto de frente. E esse seria visto pelas costas. Ele vai sair daqui, vai dar volta e vai ligar aqui na frente. Tá certo? Então a gente vai aprender formato e aonde ligar ele. Então um redondo maior é o seguinte. Então você vai pensar da seguinte forma. Vamos pensar assim, ó. Se eu dividir mais ou menos, ó, a minha escápula daqui até aqui, se eu dividir mais ou menos ela ao meio, tá vendo? Vai dar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar abaixo disso. Então o meu redondo maior, ele fica abaixo disso. E ele vai começar aqui, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Então ele vai vir aqui, ó. E ele vai naquela direção, então daqui para baixo. Então ele vai ter que vir aqui, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Tá? E vai começar ele aqui, ó. Ó, nessa ponta da escápula. E vou levar ele, ó, lá pra frente do braço. Tá? Depois eu vou fazer ele aqui para você entender ele aqui, ó. Tá, ó. Então seria isso aqui. Tá certo? Então eu vou aumentar o meu pincel. Para poder desenhar o músculo aqui. Opa. Vou diminuir o flow. Então, olha. Aqui seria, né, a localização do músculo aqui, ó. Tá? O redondo maior. Tá certo? Vou diminuir o pincel de novo. E eu vou fechar essa parte aqui com a coisa só para ele não entrar ali dentro. Então, ó, ele vai lá atrás do braço, tá vendo? Tá? Na frente, perdão, do braço, tá? Então ele começa aqui na omoplata, na parte de baixo da omoplata, e ele vai lá na frente do braço, ou seja, ele vai dar a volta, certo? E o redondo menor não, o redondo menor ele começa mais em cima e ele vai terminar lá em cima no braço, na parte de trás. E o tríceps vai ser entrelaçado entre por cima de um, por baixo do outro, então por isso que ele é muito importante você saber a posição dele. E é um músculo que muita gente erra, né? Na escultura, no desenho, por não saber onde ele começa e onde ele termina. Então isso é bem difícil mesmo, tá? Eu vou deixar ali. Bom, vamos deixar o músculo como que está por enquanto aqui. Vou trocar por um pincel, por uma tinta um pouco mais escura, para eu poder definir bem ele aqui, ó. Então vamos definir ele aqui. Vou aumentar o flow, que aí você vai conseguir entender bem ele aqui, ó. Então, tá vendo? Ele tá lá, ó, as fibras dele ficam nesse sentido. É muito importante saber a direção das fibras, tá? Por isso que eu sempre pego bastante no pé o negócio das fibras, porque é importante, tá? Se não fosse importante, eu realmente estava falando para você, ó, não importa, tal. O que não importa muito para você, por exemplo, às vezes, é saber nome no começo. Só é importante para você que nem, por exemplo, o pessoal que faz o curso comigo online, eu corrijo falando o nome dos músculos, tá? Aí, mas eu explico onde fica, tal, vou fazendo as correções explicando. Porque é importante, porque na hora que eu vou fazer as correções, eu sempre vou chamar pelo nome o músculo, tá? Isso vai facilitar bastante. Mas também não é importante de começo você saber tudo. Você tem que saber onde fica e as fibras para onde vão, né? As fibras para que lado que elas estão indo, para o formato do seu músculo, tá certo? Então esse músculo aqui vai ficar aqui, ó. Tá? Bom, aí o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar aqui agora uma parte mais clara, né?
uma parte mais clarinha, um rosa, uma coisa mais clara, para eu começar a fazer aqui agora aquela parte mais branquinha, né? Então eu vou pegar aqui, olha lá, que é a aponevrose, onde cola ali onde ele vai colar no osso ali, né? Então aqui eu vou deixar um pouco mais clarinho. Aqui eu vou dar uns brilhos nele para você ver que o volume dele maior é aqui, ó, tá vendo? Ó. Então eu vou deixar aqui com brilhinho e tal, ó, tá vendo? Lembrando que eu não estou caprichando porque a aula não é de desenho digital, a aula é uma aula de músculo, tá vendo? Então eu vou só colocar ali para você entender. E vou trabalhar agora a parte... Opa, deixa eu fazer aqui o cantinho também. De novo. Tirar esse trequinho aqui. Opa, peraí. Então tem que fazer o seguinte, sempre que você for estudar anatomia, tem que saber para onde vai as fibras. Então é uma coisa importante demais. Então, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho da aponevrose aqui, onde ele cola lá na frente. Com isso você vai entender bem que ele está colando lá na frente. Vou pegar aqui, vou colocar a parte branca. E vamos começar a criar aqui a partezinha branca ali de onde ele é colado, tá certo? Ó, então, ó, ele fica colado aqui, ó. Tá? A parte de baixo. E aqui aparece pouquinha coisa, tal, da aponevrose lá na frente, lá onde ele é colado, tá vendo? Certo? Bom, enfim, agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou voltar com o meu pincel lá na cor que estava, que é uma cor de vermelho claro, e vou trabalhar com ele aqui. Então assim, ó, ele sai daqui, ó, lembrando, ó, da escápula toda, toda, ele vai ficar nessa posição aqui, ó, que é o meio daqui, que estava aqui, ó, o meio e tal, então o meio está mais ou menos aqui. Então ele vai colar daqui para baixo. Então ele vai vir de lá, ó, e vai colar nessa protuberância óssea aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo que tem o osso aqui é dividido, ó, tem uma protuberância aqui e tal, o lateral aqui, ó. Ele vai colar aqui, então ele vai sair lá de baixo, ó. Lá, agora ele vai parecer que está atrás da escápula, tá vendo? Ó? Então ele vai sair de lá, ó. Tá vendo? Ó? E vai colar lá embaixo, tá? Então é aqui, ó. Tá? Vou diminuir o flow, bem mais claro, vou aumentar o meu pincel e vamos colocar ele aqui, ó. Redondo maior, tá? Redondo maior, músculo das costas que ficam acoplados à escápula, músculos que ficam por cima, esses ficam por cima da escápula, tá? São músculos importantes para você pensar, porque são músculos que aparecem sempre em muito movimento ali da escápula. Eles aparecem bastante. Então é importante você lembrar, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou recortar para ele parecer mesmo que está vindo lá do lado de fora, que ele não aparece aqui, né? Aqui eu já vou fazer ele mais para dentro e tal. Então beleza, ó. Resolvido aqui o problema. Ctrl D. Vou trocar, pegar a fibra maior, as fibras mais escuras, para poder dar efeito de... um efeitinho ali de fibra, né? Então, ó, para saber onde vai as fibras e tal. Então, tá ali, ó. Tá? Então, fácil para entender, fácil para você compreender encaixe, volume, para você entender guia de fibra, para onde vai as fibras, são muito importantes, tá? Às vezes eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, depois eu falo o nome dos músculos, às vezes eu estou no curso lá, eu falo, eu não vou falar agora, mas depois eu acabo pegando no pé, né? E o aluno fala, nossa, realmente, e saber os nomes dos músculos ajuda bastante, porque em qualquer estudo que você faça, vai ter o nome científico do músculo, não tem como. O músculo tem um nome, então ele vai ter que ser chamado pelo nome dele ali e é complicado, tá? Você vai ter que saber. Então, na hora de estudar, isso pode atrapalhar bastante, isso pode te complicar se você não souber o nome dos músculos. Mas, de início, o que eu indico, por exemplo? Você saber encaixe, formato, volume do músculo, porque o volume também é muito importante, tá? Pô, mas o músculo não faz tanto volume assim, faz. Pô, o músculo não faz tal volume. Então isso é importante saber também, porque depois na hora de você fazer o músculo pode atrapalhar você. Você colocar um volume a mais, ou colocar um volume a menos do músculo, e aí pode complicar a sua vida legal mesmo assim, e aí não é uma coisa que a gente vai querer, né?
Então aqui a gente vai agora aumentar o flow, aumentar um pouco o pincel e vamos colocar aquela partezinha branca onde ele cola, ó. Vamos aumentar ali. Aqui eu vou colocar só na beiradinha, então não vou nem precisar. Aqui um brilhinho, né, para você ver que o músculo fica ali. Tá? Aqui a parte mais alta, é mais gordinha. Vou pegar aqui a parte branca e aí vou diminuir o pincel e acabamos a aula. E vem as explicações. Então vamos lá. Aqui a parte branca, ó. Tá, ó, a parte branca fica aqui, ó, coladinha aqui. Tá, ó. E a parte branca ficaria lá, né, no outro lado lá, coladinha lá. Então aqui um brilhinho outro. Tá? Então o redondo maior é isso daí, tá certo? O redondo maior é esse músculo que fica sempre nas costas, sempre sobre a omoplata, tá certo? Ó. Então aqui, ó, seria visto de frente e aqui as costas, tá? Ó. Tá certo? Tá? Aqui você teria também aqui, ó, redondo menor, infraespinhal, supraespinhal e mais alguns músculos que vem aqui em cima aqui depois aqui assim. Depois tem levantador da escápula, romboide, que ficam aqui da omoplata aqui para a coluna. Então a gente vai trabalhar músculo a músculo nessas aulas para vocês aprenderem sempre passo a passo, sempre de uma maneira lógica, tá certo? Então eu não quero que você entenda, eu vou riscar agora de preto, ó, não precisa, tá? O músculo não tem isso aqui, mas para você entender para onde ele vai e de onde ele sai, ó. Então, ó. Tá? Então ele sai dali, ó, olha lá, e aqui ele sai das costas, ó, ao contrário, ó. Tá? Para ficar bem visível, ó. Vou forçar bem o volume dele, ó. Olha lá, ele vai indo atrás do braço, ou seja, lá atrás, que seria na frente, né? Na verdade, ele vai indo para frente, ele sai das costas e vai para frente. Olha lá, aqui é a parte da frente do braço, tá vendo? Aqui ficaria o bíceps, tá vendo? Né? Colado aqui essas partes de cima do osso da clavícula e tal, tá? Essa parte aqui, ó, ela chama esse gancho que tem aqui, ó, ele também é da escápula, tá vendo? Tá? A espinha da escápula que vem aqui assim, tá? Essa parte aqui é chamada de acrômio, tá vendo? Tá? Então ela é muito importante pra gente estudar depois também isso daí, tá? Então é isso, galera. Esse é o músculo redondo maior. Tá, ó, redondo. É horrível escrever com essa caneta, mas tudo bem. Redondo maior. Ok. E fica nas costas, tá? Ó, sobre a omoplata. Ok? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por mais uma visualização. Obrigado por vocês participarem de novo da aula. O próximo músculo a ser estudado vai ser o redondo menor, que vai ficar aqui. Vai daqui para lá. Tá? Ó, vai daqui para lá. Tá? O redondo menor. E depois o infraespinhal, a gente vai estudar o infraespinhal que vai ficar aqui depois, tá? Nessas posições aqui. E depois a gente vai estudar o supraespinhal, tá? Porque com esses músculos das costas, da omoplata formados, a gente consegue estudar os músculos que estão no úmero, que são o quê? A gente já estudou o bíceps, né? Então, como ele não interfere aqui na parte de trás dos músculos, não tem problema. Mas como o tríceps ele vai entrelaçar aqui, ou seja, é como se o tríceps fizesse assim, ó, ele vem aqui, ó lá, ele passa por baixo de um, tá vendo? Ó, por cima do outro e faz uma posição, tá? Aí esse outro aqui faz ao contrário, esse outro aqui vem e tal e liga por cima desse, tá vendo? Então, tipo assim, vai entrelaçando, tá vendo? Uma coisa com outra. Por isso que é importante você saber os músculos das costas primeiro, para depois a gente colocar o tríceps. Como a gente já estudou, né, na outra aula, o bíceps, tá vendo? Que ficava aqui assim e tal. A gente estudou os braquiais que ficam aqui, né? O braquial que fica aqui, né, que é um músculo só, mas vai ser dividido em dois. A gente estudou o coracobraquial, tal, que fica aqui também. Então a gente vai precisar do tríceps agora, tá? Porque por cima depois disso daqui tudo, ó, o músculo do deltoide, ele tem que pegar aqui assim, ó. Ele vai pegando mais ou menos aqui assim, ó. E ele meio que faz isso, tá vendo? Ó? Tá, ó. Em cima de tudo, né? Então eu tenho que ter esses músculos prontos para depois eu explicar que o deltoide vai por cima disso aqui tudo, né? E aí você consegue entender daí o posicionamento, né, de cada músculo para conseguir entender depois que cada músculo vai
se encaixando, e o que, que aparece e o que, que não aparece, né, nessa questão da sobreposição, né? O que, que aparece, o que, que não vai aparecer. Então, quando você vê um ecorte aqui daqui para frente agora, você vai olhar um músculo e vai falar, pô, tá certo ou tá errado. Porque tem muito ecorte por aí errado. Para quem não sabe o que é ecorte são aquelas figuras anatômicas em que aparecem os músculos só, sem pele. Também é chamado de esfolado, a figura anatômica, Então, muito músculo que você vê está errado nos ecortes, principalmente nesses 3D que o pessoal fazem, porque eles não entendem a anatomia. Miologia mesmo é o estudo dos músculos. E a miologia ela começa de dentro para fora, tá, dos músculos. No curso, por exemplo, que eu dou de anatomia, que é o próximo módulo agora do curso escultura.com, eu ensino a fazer osso a osso, osso por osso, do curso inteiro, osso completo, realista, monta o esqueleto, depois aplica músculo a músculo colorido por cima, né? Ou seja, aí é um estudo total. Aí quando um aluno desse vai fazer um ecorte, você imagina, a evolução que o cara tem anatômica é total, né? Então, muita referência que você pega na internet está errada e tem que tomar muito cuidado, tá? Principalmente sobre encaixe, volume e tal, tamanho, tomar esses cuidados, tá bom, galera? Então, muito obrigado pela aula. Treine isso daqui. Se você não puder treinar isso no ecorte, não quiser fazer isso na anatomia, na escultura, dá uma corrigida sobre ângulo, né? Sobre, tá vendo? A posição dele, tá vendo? Tá na diagonal, tá vendo? Não fica reto, né? Os músculos que vão mais aparecer numa figura com pele, por exemplo, tá vendo? Seriam esses dois, tá vendo? Que é o infraespinhal e o redondo maior. Então esses músculos são bem grandes, ó. Tá? Tanto que depois aqui quando vem a dorsal, né, ó, tá vendo? Muita gente quando ergue o braço fala, dá pra ver o deltoide por baixo. Não, não dá pra ver o deltoide por baixo. Aquilo que você acha que quando o cara ergue o braço, quando tá assim, por exemplo, aquele braço que fica assim, né, que o braço tá assim às vezes, né, ó. A cabeça tá aqui e tal. Aquele pedacinho que você vê aqui assim, o pessoal antes da dorsal, o pessoal fala, aquele pedacinho ali é o deltoide. Não, não é. O deltoide não tem como dar essa volta, ele não dá essa volta ali. Esse pedacinho que você vê aqui, ó, é esse músculo aqui, ó. É o redondo maior, tá bom? Então, sabendo todos os lados, sabendo onde o músculo encaixa, você nunca mais comete esses erros achando que é uma coisa, achando que é outra, tá bom? Por exemplo, o osso tá aqui, né? Como que o meu bíceps vai, tipo, por exemplo, pra cá, ó. Não, ele tem que vir mais pra cá porque ele cola aqui e cola aqui, né? Então ele tem que fazer isso. Então isso vai te ajudar a saber ângulo também, tá? Estudar o osso, estudar essa anatomia mais profunda vai ensinar você a saber osso, saber a anatomia real e saber angulação e formato, tamanho do músculo. Tá bom, galera? Muito obrigado pela aula. Amanhã a gente entra de novo com mais anatomia ou mais alguma coisa, dica legal aí. Muito obrigado pela sua dedicação de acompanhar o canal. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo canal, acompanhar, compartilhar e curtir. Então eu peço para você deixar o seu like hoje no canal, deixar o seu comentário. Eu peço para você deixar se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. E peço para você se inscrever no canal para sempre receber conteúdo novo, sempre, porque todos os dias tem vídeo. Então todos os dias eu estou aí no canal para postar vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação sempre com vídeo fresquinho, tá? E sempre você pode comentar e pode interagir comigo nas redes sociais. Aí embaixo, que você encontra na descrição do vídeo, você tem o curso de escultura.com, o primeiro link, né, que é o curso de escultura que eu fundei, o curso mais completo que eu tenho. E abaixo você tem as minhas redes sociais que você também pode curtir, tá bom? Você pode ir lá acompanhar o meu trabalho, interagir comigo. E você pode deixar o seu comentário aí no vídeo que eu sempre vou responder, mesmo que demore um pouquinho, porque tem bastante comentário, mas eu nunca vou deixar de responder, tá certo? Então, muito obrigado pela sua visualização e amanhã tem mais. Tamo junto, galera. Valeu!